Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Você é muito bem-vindo nessa noite mais uma vez. Peço que você possa partilhar esse link do YouTube com mais pessoas, para a gente ter mais gente partilhando desse tempo de grande experiência sobre ansiedade. Tenho o prazer de receber hoje aqui, para o Marketplace, a Sinara e a Adrine. Por favor, boa noite, sejam bem-vindas. Por favor, vamos nos sentar aqui para a gente bater esse papo gostoso sobre ansiedade, se é que é possível ser gostoso sobre ansiedade, não é? Boa noite. Que bom. Eu já começo perguntando logo de cara. Ansiedade é uma doença do tempo moderno? Na verdade, a ansiedade existe desde que o mundo é mundo. Desde que os seres humanos estão habitando nesse planeta Terra. O que pode ressaltar, pastor, que a ansiedade ela está relacionada com o medo. Então, o medo é uma emoção inata. E a ansiedade ela acaba sendo precedente, né, desse estado mental e físico do ser humano. E, além do medo, né, vem a questão da apreensão, né, da angústia, que gera uma ansiedade. Então, a ansiedade vem devido a um medo, né, a uma ameaça. Então, sempre existiu. Mas, né, de uns tempos para cá, se tornou a doença, o mal do século, né? Devido à correria do dia a dia, devido ao uso excessivo de tecnologia, de celulares. Parece que a gente o tempo todo está ligado, está online. Né? A gente vai embora para casa, já saiu do trabalho, mas parece que eu ainda tenho que estar olhando o WhatsApp, eu tenho que estar na rede social. Isso afeta realmente. Isso é estímulo, né? Isso aumenta. Veja bem, se a gente olhar, avaliar, há 20 anos atrás a gente não tinha esse tipo de estímulo. Existia a ansiedade. Porque, de alguma forma, ela também serve como, se a gente avaliar de um contexto mais senso comum, como um combustível. Ela nos mobiliza, ela nos faz nós sairmos da nossa zona de conforto. Mas, quando você começa a olhar de uma forma patológica, porque hoje, né, o DSM-5 ele acaba enfatizando muito mais quais são os sintomas, o comportamento que isso causa, aí sim você verifica que dá-se entender que é a doença do século XXI, que é o mal do século. Eu pergunto para vocês uma outra curiosidade, e ela é difícil de responder. É possível controlar a ansiedade? Quando eu falo é possível, a gente lembra que a ansiedade, já quem está falando de medo, de angústia, eu tenho lá no cérebro a amígdala cerebral, não é? E nessa amígdala ela libera o cortisol e a adrenalina. Me parece que eu não tenho controle sobre isso. Mas é possível gerenciar a ansiedade? Existe, sim, a possibilidade de amenizar a ansiedade, de equilibrar esse nível no nosso organismo, no nosso cérebro, né, com algumas questões, por exemplo, o exercício físico, né, que é algo, o exercício físico é comprovado que produz, né, a endorfina, a serotonina, consegue equilibrar ali, o nível de cortisol, o nível de adrenalina. Então, tem estudos até que dizem que 30 minutos de exercício por dia equivale a um antidepressivo. Então, é uma dica, né, para prevenir, tanto para prevenir ansiedade, depressão, como para amenizar também, equilibrar. Veja bem, quando a gente fala de uma substância química que acaba, né, estimulando esse comportamento, quando uma pessoa ela é diagnosticada com ansiedade, você percebe que, né, você verifica isso até mesmo através da ressonância magnética, através de meios que são utilizados para esse acompanhamento, a amígdala ela fica mais sensível, ela fica disparada. Então, por um exemplo, quando você é diagnosticado de fato com ansiedade, se cair algo aqui atrás, né? Se, por exemplo, eu tenho essa patologia, de uma forma que eu estou trabalhando isso comigo, sendo acompanhada, né, seja por psiquiatra ou fazendo acompanhamento psicológico, eu estou no nível de ansiedade diagnosticada. Veja bem, caiu um barulho aqui, eu recebo um estímulo, dispara essa amígdala, porque a amígdala e o hipocampo são as regiões que têm a ver com as nossas emoções e que elas são automaticamente ativadas pela questão do estímulo. Se eu estou nesse nível de ansiedade, né, que eu não consigo racionalizar, que foi simplesmente um cabo de vassoura, o que faz uma pessoa que está ansiosa?
Ela ouviu o barulho, ela associa a outro tipo de coisa. Vê um pensamento negativo, automaticamente do tipo, será que é algum ladrão? Que isso aumenta até mesmo o sintoma da taquicardia, da sudorese. É diferente de, por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade normal, né, e recebe essa informação, porque automaticamente ela racionaliza. Então, se a gente for olhar a título da neurociência, são esses dois fatores, né? Tanto da amígdala como o hipocampo, que tem a ver com a nossa memória, que isso é muito estudado até mesmo para quem tem TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático. Se a gente avaliar por que aumentou a ansiedade muito mais nos dias atuais, é que a gente vai começar a perceber que o ser humano ele está muito mais suscetível a alguns traumas. E esses traumas eles ficam armazenados na nossa memória. E aí, automaticamente, a gente resgata isso em questões de milésimos de segundo, e que aí onde a pessoa entra numa crise, né, que ela pode ter uma crise até mesmo de pânico, que acaba sendo uma comorbidade, e aí faz com que ela paralise. E que, se a gente for avaliar para o nosso cenário atual, é onde a gente precisa só tomar cuidado, porque senão qualquer coisinha a gente pode justificar como uma ansiedade patológica. E pode ser apenas uma ansiedade pelo medo da circunstância que o mundo está mostrando. Então, na verdade, eu tenho uma ansiedade que é natural e até positiva, que ocorre em certo ponto, mas eu tenho um ponto que ela passa a ser patológica. Vamos dizer, eu estou andando pela savana e estou ansioso com medo de um leão me atacar. Ela é válida. Mas a questão é que a gente vê uma barata em casa chegando e o cara sobe na cama como se tivesse um T-Rex atacando ele. Como é que eu faço essa distinção entre uma ansiedade natural e a patológica? Existe um jeito da gente mensurar isso? É possível? Sim. A ansiedade, quando ela é considerada, vamos dizer assim, saudável, natural, comum, ela é vista, por exemplo, na savana, né? O leão, ele é um animal feroz, é um animal que pode ser, né, um animal que vai nos causar danos. Então, a ansiedade natural seria, poxa, não vou chegar perto, né, do leão, senão ele pode me atacar. Então, eu vejo aquilo como uma ameaça, como um perigo, como um dano para mim, né, para quem estiver comigo, e aí eu reajo, eu não vou chegar perto do leão, eu vou me afastar, eu vou por outro caminho. Mas, quando a ansiedade se torna patológica, quer dizer que ela nos traz sofrimento sem que necessariamente exista, né, um perigo, uma ameaça real, né? É por isso que ela se torna patológica. Eu acho assim, de forma resumida, causou sofrimento, causou prejuízo funcional, ela é vista já como patológica, com acompanhamento dos sintomas, né? Porque, veja bem, eu antes de vir para cá, eu estava com uma certa ansiedade, até mesmo pelo fato de eu estava numa aula online, eu estava com receio, né? Um certo medo, será que vai dar conta? Será que eu vou conseguir chegar no horário? E aí a gente também vai estar aqui ao vivo, acompanhando. Essa ansiedade, ela te causa um frenesi, uma expectativa. Não me causou prejuízo, né? Não me causou sofrimento, então ela não é vista como uma ansiedade patológica. Mas quando você menciona, eu posso ter uma certa ansiedade normal e seguida uma patológica, é interessante quando você começa a perceber que está havendo prejuízo, por um exemplo, você deixa de fazer certas coisas que você gosta, você deixa de visitar ou ir fazer, enfim, por conta dessa ansiedade, isso já está te causando um dano. Aí seria importante, né, procurar um auxílio, uma ajuda para verificar. Por exemplo, o pânico, né? Tem pessoas que sentem, né, tem crises de pânico, crise de ansiedade em ambientes com muita gente, né, o falar em público. Então, a pessoa passa a evitar certos ambientes, passa a evitar, né, o convívio social, se isola por conta da ansiedade, para evitar uma crise. Então, isso é uma ansiedade patológica também. Muito bom. Quais são os principais sintomas de uma ansiedade descompensada? Tem a ansiedade que está ali dentro do natural, pelo que a gente está dizendo aqui, que é até positiva, que não tá, um alerta que está avisando, você está sob perigo, o ambiente está hostil, você vai andar de repente num lugar que está escuro, numa rua sozinho. Existe uma ansiedade ali que é natural. Quais são os sintomas da ansiedade que não é natural? Como é que eu consigo perceber se a minha ansiedade está fora do meu controle? Assim, quais são os sinais que meu corpo dá? Quais são as características que eles podiam dividir com a gente? A gente pode falar de sintomas tanto emocionais como os físicos. Porque os emocionais vão ser tensão, né? Você começa a ter angústia.
E a questão, quando você começa a falar de sintomas físicos, você vai começar a sentir sudorese, tremores, taquicardia, falta de ar, né? Tem pessoas que chegam com os sintomas até mesmo a procurar hospitais com a sensação como se estivesse infartando, porque tem mesmo essa questão da asfixia. E quando você passa por todas, né, as baterias de exames, os médicos conseguem avaliar e chegar a esse consenso, né, de que é uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico que a pessoa, o sujeito pode estar atravessando. Cefaleia, né, crise de enxaqueca, tudo isso são sintomas, né, doenças gastrointestinais, o refluxo, esofagite, gastrite, são prejuízos, são danos causados ao nosso organismo por conta da ansiedade. A própria diabetes, né, são doenças que a gente pode considerar psicossomáticas, né, causadas pela ansiedade. Você quer ver? Uma das coisas que logo ataca, para quem é muito ansioso, extremo ansioso, e que a gente tem que tomar muito cuidado com essa linha tênue, porque pode até ser que não seja uma patologia, mas é a questão do intestino. A primeira coisa do órgão do corpo humano que acaba sofrendo e sentindo, acaba sendo o intestino, até porque dá aquele chamado piriri, né? Que as pessoas falam, né? Soltou o intestino, porque, enfim, os estudiosos falam que o intestino é como se fosse o segundo cérebro do ser humano. Então, tudo que ele absorve de informações e de estímulos sensoriais é passado. E da mesma forma, até com relação à alimentação. Já tem estudos comprovando como a má alimentação, ela também colabora, né, para uma má qualidade de vida e, consequentemente, desencadear a questão mesmo da ansiedade, né? Hoje, por um acaso, eu tive falando com uma pessoa que me ligou e disse assim: nossa, pastor, estou muito ansioso, estou comendo muito. É real essa relação de comida e baixar a ansiedade? E ela pode ser um perigo, porque tem uma armadilha por trás dela, né? É real mesmo comer, como ele estava lá no telefone, nossa, estou comendo muito, e muito chocolate. Então ele está naquela vibe de comer muito chocolate e comer muito, porque ele está muito ansioso preso em casa. Isso tem algum efeito real mesmo? Clínico, físico mesmo? O chocolate, veja bem, já tem uma substância por si só, né, que ele causa uma sensação de prazer para o nosso cérebro. Então, quando você começa a consumi-lo, com interesse, com busca realmente dessa proporção de prazer. E ele causa esse estado mais calmo. Mas a questão da alimentação, e que hoje as pessoas acabam buscando através da comida uma compensação, precisa ter um olhar cauteloso, né? Porque isso acaba... eu estou mais tempo em casa. Mas o fato de eu estar mais tempo em casa, não necessariamente eu preciso estar mais tempo comendo. Na verdade, a comida ela entra como uma forma compensatória, né? Assim. Porque a ansiedade nos leva a isso, né? A comportamentos para compensar a ansiedade. E aí entra, né, vários, ou diminuição de apetite, ou aumento de apetite, insônia, vários tipos de comportamento que a gente pode relatar. A pessoa trabalha mais, sempre para compensar. Não, se eu fizer isso, eu vou ficar mais calmo. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Com a questão da produtividade, né? Produzir para compensar algo. Então aí entra nos sintomas aí da compensação. O cenário atual é desafiador para empresários. A gente está falando para um público em geral de empresários. É um cenário bastante caótico, né? Eu lembro que sexta-feira um ministro importante do governo saiu. Isso já gerou ansiedade na gente. Você acorda sábado de manhã, uma fusão entre duas empresas que envolve a Embraer e a Boeing é desfeita, né? E a empresa tem um impacto muito grande na cidade e no país. E a gente fica num cenário ainda com Covid pressionando a gente, com notícias. Se você ficar se alimentando da mídia, você vai ficar em desespero, porque parece que só vem notícias de óbitos e mais óbitos e mais óbitos. E a gente parece que não consegue enxergar o fim desse ciclo. Parece que eu falo assim, bom, então semana que vem está resolvido. Esse cenário amplia muito a ansiedade na gente, mas o que vocês podem dar de dica? O que fazer se o cenário está tão incerto e, de certa forma, a incerteza é um medo do futuro, e a ansiedade tem diretamente a ver com isso. O que é que eu posso fazer para rebater isso? Eu depois quero falar a minha dica como pastor, mas eu queria ouvir vocês.
é bem colocado, até porque a ansiedade ela tem a ver com realmente essa questão do medo do desconhecido, né? Provoca essa questão daquilo que é incerteza, daquilo que tem a ver com incerteza, daquilo que tem a ver com eu não saber o que de fato vai acontecer. Então, quando você olha para tudo isso que você citou, a gente está falando aí de um cenário de crise de Covid, crise econômica, crise até mesmo política. Então, o que eu costumo pensar, que funciona comigo, é a questão de viver o hoje, o aqui e agora. É claro que a gente gera uma expectativa, uma ansiedade de, bom, existe um futuro, eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas se eu olhar para a história da humanidade, todas as histórias que envolvem o ser humano, que envolveram guerras, que envolveram perdas, você consegue ver o ser humano ele se reinventando. Até mesmo com o cenário, por exemplo, do sertão, onde se tinha uma ansiedade por chuva. Você começa a ver os meios tecnológicos que o ser humano desenvolve com sistemas de irrigação. Então, assim, todo cenário, ele também faz com que nós saiamos de uma zona de conforto e que a gente possa pensar, né, a longo prazo no que eu posso fazer. Porque o problema maior do ansioso é ele viver no futuro. Mas eu preciso viver no aqui e agora, no hoje. Exemplo, eu tenho essa questão com relação à produtividade. Eu tenho uma necessidade de estar produzindo. Então, lógico, dentro do meu ritmo e dentro do meu limite. Porque o maior problema do cenário que eu percebo é as pessoas se compararem constantemente com relação a eu não estou fazendo, pode ser que aquele empresário está fazendo isso, mas eu não estou conseguindo ter essa criatividade, eu não consigo ter essa sacada, essa ideia, então a gente começa a deprimir um pouquinho com relação a isso. Então, eu acredito que você precisa olhar para a sua realidade, olhar para os seus limites, se acolher, porque eu acho assim que o autoacolhimento é necessário. Eu preciso acolher a minha tristeza, eu preciso acolher a minha dor, eu preciso acolher até mesmo a minha raiva, porque nós somos seres emotivos. Nós recebemos aí todas as emoções através dos nossos estímulos sensoriais. Mas, quando eu digo viver o aqui e agora, realmente o que eu estou vivendo hoje. Porque esse momento de incerteza, a gente realmente não sabe quando vai acabar. E outra, se eu me deixar levar, conduzir com todo o cenário que é me apresentado através dos meios de redes sociais e televisivos, eu não vivo. Eu vou entrar num caos, eu vou sofrer antecipadamente. Consegue entender? Porque se falar está quebrando, daqui a pouco eu estou quebrando antes de realmente ter quebrado. Então eu preciso viver o hoje, o que eu consigo fazer com as minhas limitações hoje. E aí sim, eu posso começar, como você mesmo falou, os drops que estão sendo colocados. Eu tenho acompanhado bastante, tenho tido vários insights. E eu acho que é um momento para nós nos desenvolvermos primeiro como pessoa, que aí depois eu consigo desenvolver o meu negócio. Porque senão eu não vou ter capacidade cognitiva para fazer algo e inovar como é necessário. Porque eu acredito que o mundo vai mudar, o comportamento das pessoas irão mudar. E dentro desse cenário eu preciso primeiro me avaliar também. Eu acho que é essa... Sim, e a ansiedade também é causada pela perda de controle, né? Eu vejo muitas pessoas que ficam ansiosas né, discursam o que? Eu perdi o controle, eu não tenho controle sobre isso. E a situação que a gente está vivendo hoje está fora do nosso controle, né? Nós não sabemos como vai ser amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, enfim, não sabe até quando vai durar isso. Então, é trabalhar isso, né? É focar em estratégias para lidar com isso, autoconhecimento, olhar para dentro de si, focar no aqui e agora e pensar o que eu posso resolver hoje, né? O que eu posso fazer hoje que está sob o meu controle. O que não está, né? A gente não tem como lidar. Essa conversa, eu cá com os meus botões, solilóquios, né? Conversa eu comigo mesmo. Elas são válidas, elas nos ajudam a nos reconhecermos, porque às vezes a gente parece que é meio louco, fala assim, eu lembro que o salmista uma vez disse assim, porque está batida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Ele perguntando para ele mesmo por que ele está daquele jeito, porque nem ele estava se entendendo. A gente se reorganiza, essa conversa de fórum íntimo, ela realmente tem sua validade para a gente se reorganizar diante desse cenário? Sim, até porque uma das técnicas, né, que a gente utiliza até em terapia, né, é essa autoavaliação dos próprios pensamentos. Então, a gente precisa mesmo olhar para dentro de nós, para a nossa mente e avaliar. Isso que eu estou pensando, isso que eu estou sentindo é real?
né? Por que o salmista fala, por que está tão, né, abatida a minha alma? A gente precisa se perguntar, por que eu estou me sentindo assim? O que originou esse sentimento? O que originou esse pensamento? Avaliar as consequências disso, né? E aí sim reestruturar essa forma da gente funcionar, né? Tem um ditado, eu acho que fala assim, falam que de louco todo mundo tem um pouco. É interessante, porque você falar, e eu falo comigo às vezes em voz audível mesmo, isso é sanidade mental. Você está trabalhando de forma mental. Você falar sozinho não tem a ver com uma loucura, ou uma esquizofrenia, ou uma alucinação, não tem a ver com isso. Tem a ver um diálogo interno, você com você mesmo. Então, isso é saudável, porque você está falando, você está desenvolvendo 2 recursos cognitivos, a sua fala, a sua escuta, né, e o seu pensamento. Então, você está proporcionando momentos, você com você mesmo, que eu acho que é o que o que poucas pessoas buscam. Você não tem tempo para falar, às vezes com algum amigo, ou quando você para, é sempre naquela correria. Agora, imagina você ter um tempo com você. Isso eu acredito que é super válido, até mesmo por questões de desenvolver a questão, não só do autoconhecimento, mas com a questão do autocuidado, com a questão de desenvolver autorresponsabilidade, até mesmo uma consciência maior sobre si mesmo. Porque nem todo mundo tem essa consciência sobre si mesmo, entendeu? De compreender as suas limitações e até mesmo criatividade que pode ser desenvolvida quando é mexida, né? Você tem que mexer um pouquinho para poder... cutucar, né? Vocês falaram de rede social, eu acho bastante curioso, porque a rede social trouxe consigo algo muito diferente nos últimos 20 anos, né? Eu jamais tinha tanto acesso à informação da vida pessoal das pessoas. Não é? Era muito pouco, a gente tinha uma relação no trabalho, acabava por ali, era mais o que a pessoa dizia. Só que hoje a gente vê até o prato de comida que ela está comendo, ou a Praia das Ilhas Maldivas, que ela está lá. E isso gera um certo escopo comparativo exagerado nessa geração que vem sofrendo a influência da entrada da rede social. O quanto isso gera de ansiedade, o quanto esse escopo comparativo que se faz pelo escrutínio que a gente faz dentro da rede social dos outros, o quanto isso é nocivo, o quanto isso também contribui para esse grau de ansiedade, ou não contribui? Contribui muito, né? A rede social, por conta dessa comparação, é perigosa, porque a ansiedade por si só já interfere na autoestima, autoconfiança, né? Então, o autocuidado. Então, se não tomar cuidado, você começa a se rebaixar, né? Por que minha vida não é assim? A comparação a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que olhar para a nossa realidade, se empoderar daquilo e buscar formas de mudança, de se tornar uma pessoa melhor. Mas a rede social, sim, influencia muito, além de causar, quando fica muito tempo, o celular mesmo, irritabilidade, né? Prejudica o sono, causa insônia. Então, assim, rede social tem que ter um certo limite para isso, né? E tem a questão da frustração. Minha vida não está bonita como a da vizinha. E detalhe, a gente não está sabendo da vida da vizinha. A gente está vendo um pedaço de uma imagem que está demonstrando. E não necessariamente aquilo tem a ver com felicidade. Porque o que o ser humano quer na realidade, né, essa busca intensa que nós temos, pela felicidade, por algo que nos proporcione prazer, por aquilo que me cause um momento, não só de frenesi, mas um momento intenso de alegria. E quando a gente se depara com essa realidade externa e eu olho para a minha interna e vejo que eu não estou no mesmo nível, me bate a frustração, me bate o sentimento de inveja também, né? Infelizmente, as pessoas elas precisam ser verdadeiras, né? Eu mesmo, quando recebo no consultório, e adolescentes que fazem esse tipo de comparação, e vira também uma concorrência de número de seguidores, vira uma concorrência do que posta mais, do que mostra mais. E assim, se a gente parar para avaliar, é uma loucura tudo isso. Acaba não sendo uma realidade totalizadora, né? Totalmente. Acaba sendo um pedaço da vida que está sendo exposta e que você não sabe de fato como é que aquela pessoa se encontra. E aí a gente precisa ter esse olhar muito singular e ao mesmo tempo, eu costumo dizer que provocativo, porque nem tudo que está nas redes, de fato, é a verdade. Então, hoje a gente verifica muito essas questões que estão sendo debatidas com relação a fake news,
Você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você recebe uma notícia que é totalmente equivocada e ela pode te causar um mal-estar. Então você vê, quanto mais tempo você fica exposta a ou seja, um tablet numa rede social, ou seja, um smartphone numa rede social, mais informações você absorve. E o que o nosso cérebro faz com tantas informações assim? Imagina você ter que processar isso em forma de milésimos de segundo. E aí a gente acaba, eu até costumo dizer, imagina se eu chegasse na sua casa e pegasse um cesto de lixo e despejasse em cima da sua mesa. Todos os dias, o que você faria comigo? Basicamente é o que a gente faz quando a gente abre as nossas redes sociais e não tem a consciência de saber quem deve seguir ou não, porque isso também é higiene mental. Eu preciso saber quem eu sigo, porque se eu sigo qualquer um, aquele qualquer um está suscetível a colocar coisas na minha cabeça que eu não necessariamente preciso, entende? A colocar qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí influencia de forma, assim, exagerada. Muito bom, gente. Eu vou trazer algumas perguntas que já estão chegando na internet. Aqui o Fernando Leite, ele pergunta: como mapear os gatilhos que disparam a ansiedade? Primeira coisa é o autoconhecimento. Você precisa se autoavaliar, para você identificar o que gera a ansiedade. Uma dica assim, muito boa, que eu dou até em consultório para os pacientes, é escrever. Ter ali o seu momento de escrever, o seu momento de diário mesmo, que além de você falar com você mesmo, colocar no concreto. Então, assim, que situação, o que aconteceu comigo? O que originou? Qual a emoção que eu senti? Qual o pensamento que eu tive naquele momento e o que aquilo gerou de consequência? E você começa a pensar, em como mudar essa sua forma de pensar. E o que pode te ajudar é buscar ajuda profissional, que daí na terapia, com um profissional, você consegue trazer isso mais à tona de uma forma mais leve. Mas uma dica boa aí é você anotar, ter esse momento ali seu, com você mesmo. A gente até chama essa técnica de RPD, que é Registro de Pensamentos Disfuncionais. Então, assim, é lógico que hoje, eu estava até conversando com a Sinara antes de entrarmos aqui, as pessoas elas recebem inúmeras informações através de Google, dar um busca, você consegue muitas informações através de livros que você adquire de autoconhecimento, de autoajuda, seja pelos sites online, ou seja, numa loja estrutura física de livraria. E tem pessoas que acabam adquirindo esses livros com o intuito de se conhecer. Eu acho isso muito bacana, isso muito legal, isso facilita o caminho. Mas é necessário você realmente ter um outro para começar a provocar e compreender aquilo que ocasiona. Porque sozinho pode ser que você não consiga. Então a gente costuma dizer, por exemplo, para a ansiedade, a maioria dos profissionais sugerem profissionais terapeutas que sejam com abordagem tanto da terapia cognitiva comportamental como da psicoterapia breve. Porque eles têm ferramentas que promovem esse tipo de recurso. E a anotação do pensamento tem a ver porque você fazendo esses registros, você começa a perceber como você funciona. E aí isso faz você ter insights de algo que ocasionou. E aí depois você começa, qual seria meu comportamento a seguir? Eu posso começar a remodelar um novo tipo de comportamento. Como seria se eu pensasse dessa forma? É uma avaliação mesmo. O quão real é esse pensamento? E aí você vai observar que às vezes é um pensamento sem fundamento, sem sentido. Eu lembro de uma frase do Winston Churchill, primeiro-ministro britânico na Segunda Guerra, que ele diz assim: sou um homem velho, tive muitos problemas na vida, a maior parte deles nunca existiu. Então a gente é tomado mesmo por medo de hipóteses, são coisas hipotéticas que não necessariamente vão se concluir, mas que a gente começa a deixar aquilo tomar vulto e aquilo tomar conta das nossas emoções. A Luziene mandou a pergunta: por que a ansiedade provoca tanta vontade de dormir? Eu faço uma contra alternativa aqui, porque necessariamente não, tem gente que não dorme justamente por ela, não é? No caso dela, aqui ela diz que a ansiedade dá muito sono. Isso é caso a caso, ou o normal é perder o sono? Ou o normal é ter mais sono? Geralmente, ela provoca insônia. A questão da falta do sono excessivo, a gente precisa trabalhar e verificar se esse sintoma é exclusivo apenas da ansiedade. Porque, veja bem, a ansiedade ela traz comorbidade.
Então, eu costumo dizer que a ansiedade e a depressão, elas são assim, ó, linha tênue, bem próximas. E o sono em excesso, ele é um dos sintomas da depressão. Então, é necessário se investigar e, assim, não dá para falar unicamente, exclusivamente, que pode ser que a ansiedade esteja dando esse sono. Eu acredito que seja uma questão mesmo de se avaliar. De investigar. Uhum. Porque existe, né, um transtorno que é misto, né, ansiedade e depressão. Então, não dá para garantir que é propriamente da ansiedade, precisa ser investigado, porque o mais comum mesmo é a insônia. Por conta da comorbidade. Veja bem, se você tem uma possibilidade de ansiedade, você pode desenvolver um transtorno de pânico, você pode desenvolver uma depressão, você pode desenvolver um TEPT. Então, tem vários outros tipos de transtornos que podem vir desencadeando também na ansiedade. Bom, o Marcelo pergunta aqui para a gente, existem alimentos que pioram a ansiedade, como foi falado? Teriam dicas de alimentos que podem nos ajudar a diminuir a ansiedade? Olha, eu acredito que seria uma pergunta muito boa para uma nutricionista, né? Mas vamos lá. Porque eu costumo pensar, por exemplo, uma pessoa que a ansiedade, ela te promove uma certa inquietude. Então, excesso de cafeína, eu acredito que não seja tão legal assim, né? Já que você precisa buscar um certo equilíbrio. Ok, se você toma uma cafeína para se sentir produtivo e isso não te causa dano, legal, então você veja bem, eu acredito que isso, eu infiro que seja muito de pessoa para pessoa em termos de funcionamento. É claro que se falam, né, de produtos, alimentos que têm muito a ver com fritura, né, e isso provoca um desfuncionamento no intestino que causa um mal-estar para o corpo. Então, se causa uma irritabilidade para o corpo, automaticamente causa uma irritabilidade para o seu cérebro. Então, te dá uma questão de um cansaço, de fadiga. Então, eu acredito que frituras, né, nível de açúcar muito lá em cima, eu acredito que tem que diminuir tudo isso, né, a questão do açúcar principalmente. E como a gente até já falou, né, o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, eu acredito também que alimentos que ajudem nessa, né, na digestão, na questão do bom funcionamento do intestino, provoquem também uma certa saciedade mental também. Então, assim, verduras, legumes, né, uma alimentação mais saudável, um hábito alimentar mais saudável, eu acredito que ajude muito. Claro. A Fabi Castro Silva pergunta, caminhar ajuda? Ou tem que ser atividades mais intensas? Eu preciso fazer aquele crossfit, virar pneu de trator, sabe? Ficar correndo com o outro me segurando para não sair do lugar. Ou basta uma caminhada para liberar esses hormônios? A intensidade da atividade física importa, é isso? Olha, eu até sugiro, sabe aquela caminhada onde você vai contemplando os lugares, que vai te relaxando? Ela é interessante, ela é legal. Porque ao mesmo tempo que o teu coração, quando você anda, ele não sabe que você está, né, praticando atividade física, ele começa a irrigar muito mais. Então, lógico, se você está correndo, está numa atividade mais puxada, ele vai aumentar o batimento, vai mandar ainda mais, a corrente sanguínea ela aumenta ainda mais. Só que até mesmo, qualquer tipo de caminhada, seja lá, você apreciando o quarteirão, ela já te promove uma substância diferente do que você ficar totalmente inerte. Ou seja, até mesmo a gente estava falando, as pessoas que elas são sedentárias, o sedentarismo ele também provoca ansiedade. Então, você caminhar, ainda que seja dar uma volta no quarteirão, ainda que seja uma caminhada leve, não necessariamente uma corrida, isso já ajuda muito. 30 minutos de exercício já é o suficiente. Até porque uma das dicas também para amenizar a ansiedade é a contemplação. Né? Contemplar as coisas à sua volta. Então, isso ajuda muito. A caminhada é muito eficaz. Mas eu sempre falo também que você tem que fazer o exercício que te agrade também. Né? O que te dá prazer? Né? Hoje a gente tem tantos, né, crossfit, pilates, e, enfim, né, variados. Então, faça algo que te dê prazer. Se é a caminhada, faça. Porque realmente é muito eficaz. Meia horinha por dia já vai ajudar muito, ainda mais contemplando, né? Eu pergunto para vocês, a ansiedade tem uma faixa etária predileta? Ou ela pode ocorrer numa criança? A criança pode estar ansiosa. Depende também do ambiente, por exemplo, pais ansiosos tendem a demonstrar isso e a criança também replica isso. Ou seja, eu também formato isso num condicionamento familiar. Ou ela é uma coisa intrínseca que depende ele pode vir de um ambiente super tranquilo e mesmo assim ser ansioso. E complementando, existe uma faixa etária onde ela está mais frequente ou não? Olha, eu estava... Antes de vir para cá,
assistindo uma aula e falou justamente o percentual do nível de pessoas que estão apresentando ansiedade, a faixa etária. Então, hoje, né, pesquisa mostrando, mas não pesquisa atual, a última pesquisa feita, apresentou-se que a maior prevalência estava entre o sexo feminino e na idade de 30 a 54 anos. Então, você veja bem, tem uma questão de prevalência pelo sexo feminino, né, e também esse perfil. Eu atendo muito público infanto-juvenil. Então, quando chega para mim, e tem chegado e tem aumentado cada vez mais a queixa e a procura por ajuda, por uma queixa da escola por questões de comportamentos ansiogênicos. E o que eu tenho percebido? Quando a gente começa a acompanhar os pais, né, tem também uma questão de hereditariedade. A ansiedade ela pode também ser passada de uma forma hereditária. Mas comportamental e ambiental, isso provoca muito. É um estímulo onde a criança ela está apresentando de acordo com o que está sendo apresentado e ensinado para ela. Então, quando eu percebo a criança, eu começo a entrar com intervenção com quem? Com a mãe, com o pai, porque todos, não sei se acontece com você, mas todos que eu vou intervir, os pais têm patologia de ansiedade. Eu costumo até falar que a criança, né, o adolescente absorve, né, uma esponjinha, vai absorvendo. Então, assim, quando realmente eu vejo muito isso, quando eu vou intervir com os pais, eu vejo que os pais têm uma certa patologia e também é um ambiente de muita cobrança, muitas vezes. Então, assim, criança, né? Cobrança excessiva, não deixar a criança ser criança, vamos dizer assim, né? Não deixar a criança agir como criança, isso pode gerar uma ansiedade. Um ambiente muito rígido, né? Um ambiente muito ansioso, de muito estresse. Isso, com certeza, além do biológico também, influencia muito, né? Da herança genética. Uma das principais características que eu percebo com relação à criança tem a ver com a ansiedade de separação. Né? Você começa a perceber, até quando começa a questão de ir à escola. A criança até gosta, mas a necessidade de ficar junto com esses pais promove uma angústia e sofrimento. Então, a gente tem que ter esse olhar singular, porque senão a gente pode dar outro nome para esse tipo de sintoma. Né? E é muito precedente nessa faixa etária, ali de 6 a 10 anos, quando a criança, ao ir à escola, ou ir para a casa do amigo, ou não quer dormir na casa de um amiguinho, apresenta esse comportamento, né? Essa necessidade de estar junto com os pais. Já é um perfil de ansiedade de separação, né? Já é um transtorno. A adolescência, em especial, tem um momento mais crítico nisso, porque vem a ansiedade de decidir futuro profissional, vem a ansiedade do namoro, do despertar para a sexualidade um pouco mais aflorado, e não tem o córtex frontal pronto, ou seja, a minha razão não está muito boa ainda. Há controvérsias, né? Existem adolescentes super maduros, que a gente vai... mas, via de regra, ele não tem o córtex frontal ali, aquela parte do juízo, que nos dá senso de juízo, de valor, não está totalmente formado, mas ele tem que tomar decisões que vão influenciar o resto da vida. E num cenário que ele ainda tem exposto em rede social, o bullying, são vários fatores. Realmente um momento mais frágil para a ansiedade ou não? O que eu vejo, né, atendendo adolescentes, é que assim, é uma fase de transição, é uma fase de mudança. Né? Não sou mais criança e ainda não sou adulto. Né? Então, quem eu sou? Então, o adolescente ele passa a buscar aceitação em grupos, né, na escola, no ambiente em que ele convive. Então, pode sim gerar muita ansiedade, a escolha da profissão, né, como eu já falei, a cobrança dos pais. Então, o que eu sempre falo para os pais é para trazer o adolescente para perto, né, acolher essa fase, ter paciência e ser a base também, né, para que ele possa decidir, passar a tomar decisões, mas baseado naquilo que ele aprendeu dentro de casa. Então, sim, eu acredito que seja uma fase de muita ansiedade por ser essa transição, né, da personalidade, do autoconhecimento. Geralmente, esse adolescente, ele tem um histórico de ansiedade na infância. Sim. E aí, com isso, vai ser elevando, vai aumentando. Então, quando chega num grau, né, de decisão em questão profissional, com relação à profissão,
a gente fala que é necessário ter todo esse apoio familiar, não ter tanto essa questão da cobrança, porque muito é cobrado. E é como você acabou de mencionar, ele ainda não tem essa capacidade total cognitiva desenvolvida, daquilo, de uma escolha, né, de futuro. A gente sabe que cada vez mais eles estão envolvidos, eles gostam de estar em grupo, porque eles gostam de se escutar e de se compreender, porque eles se compreendem assim, né? Tanto que o apoio deles é o grupo ao qual eles fazem parte, eles são pertencentes, e com isso eles automaticamente, mesmo nesse grupinho, vamos citar um exemplo, se eles têm ali, né, colegas que têm esse tipo de comportamento ansioso, eles procuram entre eles acolher e ajudar, é como se fossem os... Grupo terapêutico. Grupo terapêutico, mas como se fossem mentores, né? Eles mesmos vão se mentoreando, e aí acontece, em alguns momentos, que esses pais não ficam sabendo. Vão saber de uma possível ansiedade quando já está ali no final de uma adolescência, quando eles são inseridos já até no meio do mercado de trabalho. Porque aí vem a pressão do trabalho, porque aí começa a vir as pressões. E aí você começa depois a perceber que esse comportamento ele vai sendo muito mais aguçado. Por isso que é importante estar atento mesmo, né, aos comportamentos, isolamento, choro frequente. Me parece que o momento do trabalho, tudo aquilo que pode ser mimetizado por máquina, a máquina tem capacidade melhor de memória que a gente, por melhor que você seja, você pode ser o cabeção, né? Você pode ser o nerd da sua turma, mas a máquina consegue mimetizar e repetir aquilo em série. E parece que cada vez mais as empresas procuram outras inteligências, não as de memória, não as de conhecimento técnico apenas no profissional. Me parece que eles começam a procurar muito o que a gente chama de soft skills. Parece que eles começam a procurar habilidades de saber trabalhar sob pressão, de controle das emoções, de empatia, tudo isso. Até que ponto a vida profissional é impactada de uma pessoa que sofre de ansiedade? Isso chega a repercutir na vida profissional dela, perder emprego, não parar, não estabilizar, isso é real? Sim, veja bem, quando não é tratado, a gente fala de forma precoce, e começam a surgir essas pressões, a gente costuma, até usa esse termo, descompensa. Realmente descompensa porque cai uma carga excessiva de cobrança e de pressão sobre aquele sujeito, e onde ele precisa dar conta, e automaticamente ele não desenvolveu essa habilidade, e agora essa habilidade acaba sendo exigida dele, e é onde vão parar nos nossos consultórios. Porque eles desenvolvem essa questão, né, tanto da ansiedade como também a fobia social, que aí começa a ter um comportamento resistente a esse meio, esse ambiente, né, de trabalho, e vai ocasionando outros tipos de comportamento também, que acabam sendo difundidos esse tipo de estímulo. Ou até mesmo pessoas que já estão há muito tempo, por exemplo, trabalhando numa determinada empresa e começa a se comparar com pessoas que estão chegando, pessoas muitas vezes mais jovens. Então, isso pode causar uma certa comparação, né? Reduzir a autoestima, por exemplo. Nossa, né, vai ser mais bem sucedido que eu, e começa a se comparar, e aí vem uma certa depressão, isolamento, a fobia social. Então, sim, pode ocasionar alguns danos na vida profissional. A Vivian mandou o seguinte: eu tenho ansiedade faz dias, mas faz dias que eu não tenho. Quando acontece isso, a probabilidade de ela voltar mais intensa? Ela pergunta assim: faz tempo que eu estou sem a minha crise de ansiedade, mas ela já está ansiosa, preocupada com a que vai vir. Eu costumo dizer que cada crise é diferente. Ela nunca vai ser igual à outra. Quando você realmente recebe, né, esse diagnóstico como um transtorno de ansiedade. Então, é necessário, quando você faz esse tipo de acompanhamento, e quando você já tem essa questão do autoconhecimento, é você conhecer o teu limite. Eu trabalho de forma preventiva, por um exemplo. Eu sou da área da saúde, eu sou psicóloga, mas eu já tive uma crise de ansiedade. E quando eu tive essa crise de ansiedade, na hora, eu identifiquei, porque eu sabia dos sintomas e eu sabia o que estava acontecendo comigo. Então, eu desenvolvi um mecanismo para a Adrine, uma forma de enfrentar e de como lidar para que eu não viesse ter outra crise. Então, é importante você trabalhar isso. Se você tem essa capacidade de trabalhar, identificar o gatilho que proporcionou, você estar constante em vigilância com relação a isso. Ou você vai enfrentar, ou você vai evitar, que a gente costuma dizer. Porque a questão da ansiedade é esse excesso pelo futuro. E esse medo, né, por exemplo, se de repente ela está nessa semana tranquila,
A gente não sabe o que vai ser nas próximas semanas. E ela trabalha muito bem a semana de hoje, o hoje, e assim ela vai desenvolvendo e modelando esse comportamento, essa ansiedade ela vai perdendo força, né? Então, a tendência é diminuir. Agora, se ela começa a pensar, desenvolver um pensamento acelerado do que eu tenho que fazer, do que eu preciso desenvolver, em tudo, ela vai estar dando força, eu costumo dizer, ela está dando combustível para essa ansiedade aumentar. Tomar cuidado com o medo de ter a crise, o medo do medo, né? Então, se ela passou esses dias bem, tem que se reforçar positivamente, né? Se autoelogiar, né? E pensar assim, como que eu passei esses dias? Passei bem, o que que eu fiz? O que que me ajudou a ficar bem? E repetir, né? Porque a gente consegue vencer muitos medos, muitos comportamentos disfuncionais através da repetição também. Então, o que que me faz bem? Então, eu vou repetir, eu vou fazer isso diariamente para que eu possa vencer. O pastor Aguinaldo, ele pergunta aqui, quais os prejuízos que a ansiedade pode causar na vida pessoal relacional? Vamos pensar nisso. A gente falou um pouco da vida profissional, mas no pessoal, a pessoa costuma ir para um momento mais caverna, ficar isolada e não comunicar. Por exemplo, há uma distinção até, eu acho que no gênero. Me parece que os homens, parece que a gente segura um pouco mais a informação para não despejar sobre a esposa, a gente quer gerenciar. Não sei se isso é real ou não, eu falo por mim. Eu acho que muitas coisas eu tentava gerenciar para não passar a esposa. O quanto isso afeta, o quanto a ansiedade afeta a vida relacional, conjugal, familiar, ele tem efeitos nesse eixo também? Sim, né? Porque se você tem esse comportamento ansioso, toda a sua família, ela percebe que você tem um certo disfuncionamento. Ou você está constantemente fazendo, né, tomando essa liberdade de estar fazendo tudo à frente, você não tem toda essa questão com relação de eu vou poupar. O ansioso, ele não tem essa questão do eu vou poupar, ele disfunciona, o comportamento dele é visível. Então, ele pode, para quem tem já, né, esse CID aí fechado. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma ansiedade normal, ela consegue chegar a trocar ideia. É claro que tem essa questão, sim, do isolamento. Por exemplo, uma pessoa que é ansiosa, para ela não demonstrar a ansiedade dela, ela pode ter uma tendência a se fechar e se esconder. Né? E acontece que se esconder, esse isolamento, ele vai provocar um outro comportamento, que eu costumo dizer que você não precisa fazer isso. Você precisa buscar ajuda, trocar ideia, conversar, chamar a família, porque senão daqui a pouco essa ansiedade ela vai minando para uma possível depressão. Sim, porque se torna mais fácil para a pessoa se isolar, né, do que estar junto. Eu já atendi pessoas que trancaram faculdade por conta da ansiedade. Né, porque não conseguiam estar naquele ambiente, não conseguiam, né, a pressão, aquela cobrança, a avaliação, não conseguiam. Então, influencia muito o relacionamento, namoro, casamento, porque a ansiedade ela gera muita cobrança, tanto para si quanto para o outro. Então, prejudica, desgasta, né, o relacionamento. Duas pessoas me perguntaram aqui, quais são os sintomas e sinais para podermos identificar a ansiedade nas crianças e nos adultos? Tem alguma coisinha diferente deles do que seria num adulto? Bom, a criança, ela começa a apresentar uma dor abdominal, né? Ela começa a dizer, e assim, perder a questão com relação a apresentar insônia, a falar constantemente. Quer ver uma criança que ela pode apresentar uma característica ansiosa, é você falar para ela hoje, que é segunda, olha, quinta-feira a gente vai fazer alguma coisa. Ela vai ficar de segunda até quinta falando de forma bem repetitiva o que você vai fazer na quinta. Então, a gente costuma diminuir esse comportamento. No adolescente, você começa a perceber com relação à fala dele. Não sei o que você percebe E a questão da irritabilidade também, né? O adolescente, principalmente, né? A criança também, se torna uma pessoa muito irritada. Assim, diariamente, acorda irritada, qualquer sinal negativo dos pais ou de um colega já prejudica, assim, essa questão da irritabilidade mesmo, insônia, né? Principalmente os adolescentes que, né, já ficam muito no celular. Tem crianças também que já estão nessa tecnologia, né? Isso prejudica muito, né? Se a criança não fica muito no celular, pode ter certeza que ela vai desenvolver uma irritabilidade, uma ansiedade aí nessa fase. Eu costumo dizer que é interessante você olhar para as unhas, para as mãos.
Porque o ansioso, ele vai comendo até a cutículazinha do dedo dele. Então, a criança, você olha para os dedos da criança, começa a perceber como é que estão as unhas dela, e principalmente o adolescente. Porque o adolescente, ele chega a ferir, né, os dedos, as unhas, arrancando aqui a cutícula. Isso já é provocação da própria ansiedade. Sudorese, né, doenças dermatológicas, isso pode ser observado também. Muito bom, muito esclarecedor. Um perfil do YouTube chamado Waymaker pergunta sobre o mindfulness, ou seja, a ideia de botar a cabeça no nada. O quanto isso tem validade? O mindfulness é uma nova, a gente pode dizer, uma técnica que está sendo muito difundida, né? Aqui no Brasil ela já tem áreas de especializações, e cada vez mais, né, alguns profissionais têm aderido para poder colocar como prática. Porque se a gente parar para pensar, o mindfulness, eu levo ao pé da letra com uma relação à meditação. Então, quando eu medito, se a gente avaliar, já é uma questão que a Bíblia mesmo nos ensina, né? Meditar nas Escrituras de noite, tirar um tempo, separar um tempo. Então, quando a gente separa esse tempo de meditação, de esvaziar a mente, o que seria esse esvaziar a mente? Esvaziar a mente realmente com aquilo que é proposto, né, como um lixo tóxico. Eu vou esvaziar essa mente até o ponto do quê? Mas eu não posso também estar suscetível e vulnerável a isso. Eu vou meditar nas Escrituras, trazendo à minha memória aquilo que me dá esperança. Né? Por um exemplo, quando a gente começa a meditar alguns versículos, algumas frases de efeito, que me trazem esperança, que me promovem um pensamento positivo e otimista, isso ajuda bastante, que acaba sendo um pouco da prática do mindfulness, né? Porque aí alimenta a mente, né, e te reforça diariamente. Aí entra também a questão da diferença da solidão para a solitude. A solitude, ela é necessária, né? A solidão não é saudável, mas a solitude, sim. Você ter esse momento, e aí entra também um momento de secreto com Deus, que é necessário para uma vida mental e física mais saudável. Você fala essa coisa de mindfulness. Eu estava esses dias com um colega dentista, ele falou, olha esse canal. Eu falo, antigamente a gente falava que para todo pé de meia tinha o seu par. Mas hoje parece que para todo canal de YouTube tem o seu seguidor. Tinha um canal lá que era só imagem de água caindo numa cachoeira. Não tinha nada falando. E ele mudava o cenário de uma cachoeira para outro lugar do mundo e para outra cachoeira. Falava, e tinha lá, estava vindo lá, já tinha 300 e poucos mil viewers. Você falava, já tem 300 mil pessoas e eu sou um delas agora, que eu acabei de olhar porque ele me indicou. Né? Mas eu gosto muito das Escrituras quando ela diz em Filipenses 4, ela diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Eu acho isso espetacular porque ela funciona muito. Lembra que eu falei, eu vou dar um pitaco? Funciona muito para mim. O meu tempo, eu tive um momento na minha vida de grande dificuldade, com a minha esposa muito doente em casa, e eu perdi meu quarto secreto. Minha casa estava sitiada, tinha enfermeira em casa, era aquela fase terminal de uma doença muito severa, e eu só tinha meu banheiro, ele virou meu quarto secreto, mas ali, de certa forma, eu tinha meus momentos de oração ali, até de luta mesmo, chegar diante de Deus e falar, Deus, não estou aguentando, está difícil, oração sincera, né? E eu saía de lá sempre diferente, né? E depois a gente vai vendo essa coisa da meditação, do mindfulness, da oração, ela realmente libera o GABA, ela realmente libera um neurotransmissor muito importante que nos traz um efeito contrário a que a gente está tendo com o cortisol e com a adrenalina. Isso já também podemos dizer, não é? Sim. E falar traz cura, né? Então a gente vê a oração como um método muito saudável, né? Porque você fala, você coloca para fora da forma mais sincera possível, porque com Deus a gente não precisa ter medo de julgamento, né? De rejeição. Então sim, é uma técnica muito saudável, você ter esse secreto, ter esse momento sozinho, para colocar para fora, para gritar, para chorar, né? É importante a gente tirar esse tempo, que você bem pontuou, Sinara, com relação à solitude, até porque os estudos comprovam, né, hoje tem se feito muitas pesquisas na área da oração, o que acontece com o nosso cérebro, quais são as áreas que são ativadas, né, no momento de uma oração, que é você se desconectar aqui total e se conectar com algo que você imagina. Imagina que o nosso cérebro ele não faz distinção do que é real, do que é imaginário. Então, você começa a ativar realmente áreas que são primordiais para um bom desenvolvimento.
quando você fala com relação à água, por que as pessoas estão parando hoje para ouvir o barulhinho da água? Porque também mostra que quando vai para uma praia, por um exemplo, olha o que uma praia proporciona, o que a água, né? Ela te traz calma, tranquilidade, paz. Então, cada vez mais a gente vai vendo pesquisas com esse viés que antigamente a gente não dava tanta ênfase. Hoje a neurociência ela começa a ter um olhar diferente para a oração, para a religião, porque ela entende que o ser humano é diferente quando ele busca em algo que ele procura como uma, não diria uma crença, mas algo que ele crê, que ele acredita. Então você está ativando uma área que é um antídoto, e acaba sendo um antídoto mesmo para a ansiedade, porque é onde vai trazer o que? Calma para a tua alma, vai trazer, tipo, você vai voltar para o eixo, a gente descompensa e a oração ela vai te voltando para o eixo. Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Eu tenho outras perguntas, mas não dão, chegaram bastante perguntas, você vê que o assunto é bastante extenso mesmo. Depois eu vou encaminhar para vocês, pedir que vocês respondam, a gente publica no nosso canal do YouTube as perguntas aqui que ficaram, para a gente não deixar ninguém no vácuo. Peço que vocês tenham esse carinho de responder aqui tecnicamente algumas perguntas aqui. Estão perguntando sobre o uso de medicação, estão perguntando sobre tratamentos possíveis, quando é que eu devo procurar ou não ajuda profissional, a ansiedade tem cura ou não. Então tudo isso depois a gente responde pelo canal do YouTube, pode ser? Muito obrigado, eu gostaria que vocês se despedissem do nosso público nessa noite. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. A gente está aqui para colaborar. Entendemos que é um momento em que de fato a gente precisa nos ajudarmos, né, nos acolhermos, darmos as mãos no bom sentido. Eu digo darmos as mãos porque realmente, como comunidade, a gente está aqui para servir. Então, é uma honra para mim. Obrigada pelo convite, pastor. E eis-me aqui. É uma honra mesmo, né, servir nesse ministério, poder contribuir, poder colaborar nesse tempo que tem sido tão difícil para todo mundo. Agradeço muito, pastor Eduardo, agradeço muito toda a equipe, todo mundo, e é isso mesmo, a gente tem que estar junto aí. Dar as mãos, mas não dá mais o braço, né, o cotovelo, assim, de longe. Então, estamos à disposição. Obrigada mesmo. Amém. Espero ter vocês de volta aqui esse ano, porque temos outros assuntos, né? Vamos falar de soft skills, vamos falar dessa inteligência emocional para a vida corporativa hoje. Amanhã temos uma live, inclusive, sobre soft skill, amanhã pela manhã. Vale muito a pena a gente ver também. Muito obrigado, Deus as abençoe muito.